O TCE Notícia de hoje está pra lá de cultural. Isso porque vamos falar sobre o palco do auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que vai receber o jornalista Rui Castro. O escritor vai participar do projeto Roda de Conversa. O assunto será o último livro do biógrafo, A Noite do Meu Bem, a história e as histórias do samba-canção. O bate-papo terá como fundo musical o piano do instrumentista, arranjador e produtor musical Fernando Merlino. Aqui no estúdio, Mônica Chateaubriand, curadora do Momento Cultural, e Luiz Fernando Carvalho, assistente do Momento Cultural. Bom, gente, depois de conseguir inserir o auditório do TCE no cenário cultural da cidade, é o que representa receber uma figura importantíssima aí para a cultura nacional como o jornalista e escritor Rui Castro. Receber o Rui Castro é sempre um grande prazer e, inclusive, nós já recebemos, é a segunda vez que o Rui vai. Ele foi uma primeira vez participando de um projeto com a Cristina Braga, um projeto musical, e agora ele vai falar sobre esse último livro, A Noite do Meu Bem, que é um livro delicioso. Ele fala sobre o Rio de Janeiro, sobre uma época praticamente, quer dizer, focado nos anos dourados, tem grande parte nos anos dourados. Então ele relata muito da vida política, de acontecimentos sociais, né, de locais icônicos no Rio de Janeiro, como Copacabana Palace, a Boate Sachas, enfim, a Praia de Copacabana, o surgimento, né, o surgimento do samba-canção em si, enquanto estilo samba-canção, né, e ele fala de grandes compositores no início de suas carreiras. Ele fala do Tom Jobim, ele fala do Dick Farney, como o Dick Farney cantando inicialmente em inglês e depois passando a cantar em português, e o receio do Dick Farney cantar em português, porque ele tinha um estilo bem característico de cantor de música americana, e o Braguinha tenta convencê-lo a cantar em português, e ele canta, e foi um sucesso enorme. Johnny Alf também. Então, figuras assim que hoje nós conhecemos bastante, que estavam naquela época no início de suas carreiras. E, paralelamente a isso, ele fala da cidade do Rio de Janeiro, né, de momentos, anos dourados e de momentos de muita glória da cidade do Rio de Janeiro, né? A vida noturna riquíssima, aquelas figuras emblemáticas que frequentavam o High Society do Rio de Janeiro, que estavam muito ligados às boates e, consequentemente, a esses cantores de música popular. E a vida política também, que você percebe que existia uma ligação, né, entre a vida política, a vida social e a vida artística nesse meio musical. Então é uma delícia você ler. Inclusive, você tem dados históricos ali, informações objetivas históricas ali sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre uma época que nós vivemos. E ainda tem um som de um pianista de fundo, né? Ah, sim, o Fernando Merlino, que é um senhor pianista. E o Fernando nos acompanha, ele é uma pessoa assim, extremamente solícita. Toda vez que nós pedimos ao Fernando ele é muito ocupado também, mas como ele já trabalha com a gente há muito tempo, inclusive já fez gravação com a gente, fez uma gravação com a gente no coral, e o Fernando tem assim, ele tem swing, tem cancha para tocar e acompanhar coro, né, que é uma coisa muito difícil, e músicos também, de todos os tipos de músicos. O Fernando é um senhor pianista e todos gostam de cantar com o Fernando. Ele está bem enfronhado com o tipo de trabalho que nós vamos fazer. Bom, bate-papo para lá de descontraído, né? Que dia é a apresentação? Vai ser no dia 23 de março, uma quarta-feira, 12h30. E a gente espera um bom público, né, Luiz? Eu acho com que certeza. Esse tipo de evento ele atrai bastante um público interno também do Tribunal de Contas. Nós temos o nosso público cativo e é bom, assim, nós trabalhamos juntos. E a criação desses projetos, né, Luiz, eu acho que é bastante gratificante você trabalhar com cultura, você trabalhar com esse tipo de informação que a gente pode levar para os funcionários do tribunal também, né, que estão ali na sua instituição trabalhando e tem um momento que eles podem descer e assistir alguma coisa que agregue a eles, né? Eu acho que... A gente tem um público muito legal que acompanha, né, os eventos lá do
do momento cultural, que são as pessoas da terceira idade, da melhor idade, né? E a gente tem, eles são assim super presentes e procuram saber quando tem show, e eles participam muito, né? Não, são importantíssimos, porque eles cantam junto, eles aplaudem, é bom, né? As pessoas que se apresentam lá no momento cultural, elas costumam gostar do público, né? Porque é um público que está ali, receptivo, a entrada é franca, né? E a gente procura, com critério, né, fazer uma seleção bastante favorável, né? Assim, Agora, não precisa ser servidor do tribunal, qualquer pessoa, se eu quiser participar, eu posso. Com certeza, é aberto ao público, a entrada franca. E nós temos, Luiz, nós temos outros projetos, né? Nós temos as rodas. Lá os projetos são as rodas filosóficas, né? As rodas de conversa, que é como vai ser do Rui Castro, né? A gente tem exposições e tem shows, né? Então, esses 4 projetos, eles recheiam lá o trabalho, né, do momento cultural, e a gente tem feito coisas bastante interessantes, né? E agora a gente vai ter um novo projeto que vai começar agora em abril, né, Mônica? Isso. Que é os encontros a gente vai fazer encontros com vários filósofos. A gente vai começar com Nietzsche. Então vai ser os encontros com Nietzsche. Isso na área de filosofia que a gente trabalha também, né? E aí são vários filósofos que falam sobre Nietzsche ou pegam textos do Nietzsche? Explica pra gente. A gente trabalha com filósofos a gente trabalha com filósofos éticos, digamos assim, né? Trabalhamos muitos anos, alguns anos com Spinoza. Nietzsche também, um filósofo que trabalha ética, né? E agora nós vamos entrar no pensamento de Nietzsche, vão ser esses encontros com Nietzsche. E a gente tem procurado trabalhar com esses filósofos da linha de ética. Porque a ética, né, é a filosofia que chama filosofia prática, é aquela que você pode aplicar no seu dia a dia para melhorar, né, o seu dia a dia, né? E aí pegam textos do Nietzsche e é uma roda de conversa, essa roda filosófica? Como funciona na prática? A roda filosófica, na realidade, todas são rodas de conversa. Só que a gente nomeia roda filosófica porque a gente trata especificamente, já focado na questão da filosofia. A gente tem uma pegada filosófica, digamos assim. Então, como o Luiz Fernando falou, a gente procura trabalhar a ética, que são práticas de vida, são práticas são hábitos, né, que potencializam a sua vida. Agora, nós vamos, como num formato que é sempre usual das nossas rodas filosóficas, nós temos um professor que é doutor em filosofia, e ele lê temas, não propriamente, o que a gente vai não é atrás dos textos, a gente vai atrás dos temas, dos assuntos, e os textos ilustram esse assunto que nós queremos falar. Então, nós vamos tratar das questões dos afetos em Nietzsche também. Né? Aliás, Nietzsche é bem profundo, né? Nós vamos tratar disso e vamos ler textos de Nietzsche, trechos do pensamento nietzschiano que nos remetem a esse pensamento, a esse assunto. É o que nós vamos fazer em relação a Nietzsche, né? E vamos continuar trabalhando com Pablo a ética, desde a parte grega, como a gente vem fazendo, desde a Grécia Antiga, e até a contemporaneidade. E dizendo o que é a modernidade, a contemporaneidade. Vamos passar pela era medieval, pelo Renascimento, e sempre buscando esse viés. Agora, vocês fazem divulgação por meio das redes sociais, Luiz? A gente tem o Facebook, né, lá do Momento Cultural, que é o @momentocultural.tcrj. A gente, no final do ano passado, a gente lançou um Instagram, que é @cultura.tcrj, e agora a gente está para lançar o YouTube, né, que é mais um canal de comunicação aí com o público, né, e que vai ser Momento Cultural TCRJ. E aí a gente vai estar postando vídeos, assim, algumas coisas legais que a gente tem uma ideia para a gente desenvolver, que são as pílulas, né, que são pequenos trechos que são colocados lá
para as pessoas se interessarem, né, e irem buscar esse conhecimento lá também e para poder vir e dar continuidade, né. Até a questão das rodas, por exemplo, como tem uma sequência, se a gente encerra o assunto sempre no mesmo dia, mas esse assunto ele tem uma sequência. E aí, às vezes, a pessoa perdeu, ela vai poder ir lá no nosso canal do YouTube, dar uma assistida e tal, para poder acompanhar. Acho que vai ser bem interessante. É muito bacana essa ideia. Inclusive, Facebook, Instagram, é bom que a gente pode também, como leitor, né, a gente pode, inclusive, deixar nosso comentário, se curtiu o espectador, né? E lá a gente coloca todos os eventos que vão ter, a data, o horário, o local, tudo direitinho. A pessoa pode acompanhar pelo nosso Facebook. Se procurar lá, Momento Cultural TCRJ, vai achar a gente lá. E vai ficar bem informado sobre tudo que acontece lá no palco do auditório do TCE, né? Exatamente. É uma coisa que eu queria até dizer aqui para vocês, porque nas nossas rodas, claro que a gente tem um roteiro, né? Mas elas são livres, eu acho, porque você leva um tema, você leva um assunto, e muitas vezes o público direciona para um outro lugar. A gente procura estabelecer paralelos também com o momento atual que nós estamos vivendo. Então a gente segue, todos nós seguimos juntos o interesse pelo assunto, né? Os caminhos por onde esses assuntos vão. Então nós não fica aquela coisa tão amarrada, né? É como se o público também estruturasse um pouquinho do roteiro. O público é muito importante na construção dessa nossa ideia, porque a gente sempre diz lá que é um trabalho de coautoria. E coautorias, quer dizer, nós recebemos muito as sugestões, acatamos as sugestões dadas pelas pessoas que trabalham com a gente e que nos assistem também, né? A gente procura, porque o importante é a gente desenvolver e responder as questões de maior interesse. Bom, a gente ainda tem muita coisa para falar, inclusive eu quero voltar a falar um pouquinho sobre o Roda de Conversa, falar sobre as obras do Rui Castro, né? Mas vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.